Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, à primeira vista, parece até meio óbvia, mas que a gente raramente para pensar. O relacionamento com o filho não começa no parto. Começa, sim, muito antes. E não é sobre montar berço, seguir lista de regra, mas sobre o início de uma conexão para a vida inteira. O material que a gente tem em mãos hoje lança um alerta bem sério, sabe? Se não enxergarmos nossos filhos como pessoas desde o comecinho, a gente pode chegar lá na frente, na adolescência, e descobrir que a porta para o diálogo simplesmente fechou. Para guiar a nossa conversa, vamos usar trechos de um livro que fez muito barulho. É o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, da psicoterapeuta Philippa Perry. A nossa missão aqui é entender como a gravidez já lança as bases desse vínculo. E para isso a gente vai ter que questionar aquela busca maluca pela perfeição e, claro, a montanha de conselhos que toda pessoa grávida recebe. E o livro já começa apontando para uma armadilha que é muito, muito comum. Muitos pais, sabe, com a melhor das intenções, acabam encarando a criação dos filhos como quase um projeto. A mentalidade é identificar e resolver problemas. É uma lógica de eficiência, né? Faz sentido, a vida é corrida. Exato. E talvez tenha sido assim que eles mesmos foram criados. Só que o livro argumenta que o custo disso, a longo prazo, é uma relação, sabe, fria, distante. A grande proposta é uma mudança de chave. Em vez de tentar resolver para o filho, o convite é para sentir junto com ele. Essa ideia de sentir junto é linda, mas parece tão abstrata, né? Tão difícil na prática. O livro dá algum exemplo de como isso funciona na vida real? Ou, sei lá, o que acontece quando isso falha por gerações? Dá sim. E é um exemplo poderoso. Conta a história da Natalie, uma mulher de 38 anos, e a relação dela com a mãe de 81. A Natalie usa uma frase que, nossa, é de cortar o coração. Ela diz: "Eu não me sinto eu mesma quando estou com ela." Ela conta que as visitas são uma obrigação, um esforço. Ela se sente falsa perto da própria mãe. Putz, que peso. E imagino que ela tenta quebrar isso, né? Ela tenta. No momento assim de muita coragem, ela decide ser totalmente honesta. E fala sobre a depressão que ela estava enfrentando. Ela abre o coração, sabe? Esperando algum tipo de conexão. E a resposta da mãe é um muro. Ela simplesmente diz: "Ah, já eu tenho uma vida muito feliz." E o assunto morre ali. Nossa, que balde de água fria. É o tipo de resposta que encerra qualquer tentativa, né? Te ensina a nunca mais tentar ser vulnerável com aquela pessoa. Exatamente. E o que eu acho fascinante aí é a virada de chave que acontece para Natalie. Naquele momento, ela entende tudo. Ela percebe que os sentimentos dela, os difíceis, eram inaceitáveis para a mãe. Provavelmente porque a mãe negava esses mesmos sentimentos nela mesma. A porta emocional estava fechada. Trancada. E essa percepção se torna a base de tudo quando a própria Natalie engravida. Ela toma uma decisão radical. A filha dela, Brigitte, nunca a visitaria por obrigação. O objetivo de vida dela se tornou criar uma relação onde a filha pudesse ser quem ela realmente é. E como ela planeja fazer isso? Porque é uma promessa e tanto, né? A resolução dela é não ser uma mãe de papelão de um manual. É o que ela diz. Ela decide que vai ser sempre ela mesma com a Brigitte, aceitando os próprios humores e os da filha. Se ela estivesse se sentindo inútil, com raiva, ou, sei lá, exausta, às 3 da manhã chorando junto com o bebê, tudo bem. Ela não quer mais o papel da mãe perfeita que resolve tudo. Ela quer ser uma mãe real, presente, que busca entender em vez de consertar. É a essência do sentir junto. Essa atitude da Natalie, de focar no relacionamento em vez de seguir um manual, parece ir na contramão de tudo que a gente ouve sobre gravidez, né? Que é essa fase cheia de regras do que pode e não pode. Bate de frente completamente. E isso nos leva a um outro ponto central do livro. A autora chama essa avalanche de regras e tabus de magia imitativa. É a ideia de que se você seguir um certo ritual, comer isso, evitar aquilo,
magicamente você vai garantir um resultado perfeito. E os exemplos que o livro traz mostram como isso pode ser culturalmente arbitrário, quase bizarro. Aqui no Ocidente, a gente ouve muito sobre evitar queijos não pasteurizados. Mas a autora cita o povo Kaliai, de Papua Nova Guiné. Lá, a crença é que comer raposas voadoras pode causar deficiência mental no bebê. E, por outro lado, eles acreditam que ter muitas relações sexuais durante a gestação garante um parto mais fácil. O contraste é gritante. Totalmente. Mostra que não existe uma verdade universal sobre essas regras. E essa magia toda, segundo o livro, cria duas armadilhas perigosas. A primeira é que ela alimenta a fantasia de uma gravidez ideal e de um bebê impecável. Isso transforma a criança num projeto a ser aperfeiçoado, não numa pessoa com quem se relacionar. Entendi. A segunda armadilha é a falsa sensação de controle. A gestação é, por natureza, um risco, uma incerteza. Tentar controlar cada detalhe gera um pânico enorme quando, inevitavelmente, alguma regra é quebrada. Ok, mas no meio de tanto medo e restrição, o livro traz alguma luz? Alguma magia que realmente funcione? Traz. E é a melhor parte. O livro cita pesquisas de Yale e de Helsinki, que descobriram algo incrível sobre chocolate. Espera aí, chocolate? Então, no meio de tanta regra e medo, a ciência chega e diz que a solução pode ser chocolate? Isso é quase uma piada, mas os dados são sérios? São seríssimos. Um estudo associou o consumo de chocolate na gravidez a um risco 40% menor de pré-eclâmpsia. E outro, ainda mais interessante, descobriu que os bebês de mães que comiam chocolate diariamente eram mais ativos. Sério? Sorriam mais e mostravam menos medo em situações novas. É uma quebra deliciosa nessa lógica do controle pelo medo. Isso muda tudo. Então, se a gente for pensar na magia que realmente importa, qual seria? Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que a magia imitativa mais útil não é sobre o que se come, mas sobre o que se sente. A experiência da mãe no útero conta uma história ao bebê sobre como é o mundo lá fora. Então, a atitude mental mais poderosa é cultivar o otimismo. Não o otimismo bobo, mas a crença genuína de que seu filho vai se desenvolver. Como a autora diz de forma muito direta, seus filhos precisam que você acredite neles para que consigam se desenvolver. Esse é o hábito que realmente importa. Falando em hábitos e crenças, isso me leva a outro ponto do livro, sobre os diferentes estilos de pais. A autora fala de 2 times básicos, né? Os reguladores e os facilitadores. Eu imagino que isso gere muita discussão dentro de casa. Gera, e muito. A base vem dos estudos de Joan e Raphael Leff. Os reguladores são aqueles pais mais focados em rotina, sabe? Horários, previsibilidade, acreditam que a estrutura traz segurança para a criança. A vida é mais centrada nas necessidades do adulto, o que não é necessariamente ruim. Certo. Já os facilitadores são o oposto. O foco é a criança. Eles seguem o fluxo do bebê, atendendo às demandas na hora em que aparecem. Acreditam que a segurança vem da certeza de que suas necessidades serão sempre atendidas. Mas essa divisão não parece um pouco simplista? Na prática, os pais não acabam misturando os 2 estilos o tempo todo, dependendo do cansaço, do humor do bebê, ou se é o primeiro ou segundo filho, sei lá. Pode ser super facilitador com o primeiro filho, e com a chegada do segundo, a logística da casa exige que se torne mais regulador. O ponto crucial mesmo é o conselho que o livro dá para casais com estilos diferentes. E qual é? Porque essa é a receita para o desastre, né? Um querendo botar o bebê para dormir às 7 em ponto e o outro querendo esperar o sinal de sono. A sugestão é brilhante pela simplicidade. Não transforme isso numa batalha de fatos e estatísticas para provar quem está certo. A conversa precisa ser sobre sentimentos e personalidade. É admitir, olha, eu funciono melhor com rotina, isso me deixa menos ansioso. Ah, entendi. Ou, eu me sinto mais conectado quando respondo na hora, seguir um relógio me angustia. As pessoas tendem a procurar dados que confirmem o que elas já sentem.
Reconhecer que a sua preferência é uma inclinação pessoal e não a verdade absoluta abre um espaço enorme para o diálogo, para encontrar um meio termo. No fim, o que importa mais que o estilo é a aceitação e o afeto. Isso faz muito sentido, e depois de toda essa preparação mental, emocional, chega o grande momento, o nascimento. O livro fala sobre como o tal do plano de parto pode ser outra armadilha da perfeição, certo? Exatamente. A própria autora conta a experiência dela. Planejou um parto natural, tranquilo em casa. Acabou com uma cesárea de emergência porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. Nossa. A lição que ela tira disso é fundamental. O que importa não é o que dá errado, porque coisas vão dar errado. O que importa é como vamos corrigir o rumo das coisas a partir dali. É sobre conhecer o bebê que chegou e começar a construir o vínculo, seja qual for o cenário. E essa construção de vínculo já começa com uma sabedoria que vem do próprio bebê, né? Eu achei fascinante a parte sobre o breast crawl. É de cair o queixo. É o fenômeno em que um recém-nascido, se colocado sobre a barriga da mãe logo após o parto, ele tem o instinto de se arrastar sozinho. Sozinho, até encontrar o seio e começar a mamar. Leva cerca de 1 hora. É a natureza em ação. E a lição pra gente é: observe, confie nos instintos do bebê, não tenha pressa. É a primeira grande aula sobre respeitar o bebê como uma pessoa com agência, com seus próprios ritmos, desde o minuto 1. Só que esse vínculo não é sempre um filme de comercial de margarina, né? O livro mostra que o amor à primeira vista não acontece para todo mundo. De jeito nenhum. Ele contrasta 2 histórias. A de Emma, que sentiu aquela onda de amor avassaladora num instante em que pegou o bebê, e a de Mia, que teve um parto muito difícil e quando olhou para o filho, sentiu nada. Choque, distanciamento. Ela conta que levou 6 meses para sentir que a relação estava finalmente consolidada. E o que fez a diferença para Mia? O que ajudou a atravessar esses 6 meses de estranhamento? Apoio. Simplesmente isso. A chave para ela foi a mãe, que a ouvia falar sobre esse sentimento sem julgar, sem dizer que era errado ou anormal. A mãe dela apenas acolheu. E isso nos leva à frase mais importante do livro, talvez. Para cuidarmos, precisamos ser cuidados. Uau! Se o esgotamento bate, se os sentimentos são confusos, é sinal de que a gente precisa de ajuda. Seja prática, como alguém para fazer um prato de comida, ou emocional, como um ombro para chorar. Como a Charlotte da história, que tinha pensamentos agressivos sobre o bebê e se sentiu um monstro. Mas quando contou para a irmã e foi acolhida, sentiu um alívio imenso. E quando esse apoio não existe? O livro mostra o outro lado da moeda. Mostra, e é uma história devastadora. A de Xena, que teve gêmeos, o parto foi traumático, um dos bebês, o Ted, precisou ir para a UTI. Xena ficou no hospital com ele, o bebê frágil. Enquanto isso, Charlie, o bebê saudável, foi para casa com uma babá. Durante meses, Xena viveu num estado de choque, totalmente desconectada do Charlie. Ela delegava todo o cuidado dele para outras pessoas. Era como se ele não fosse dela. Dá para imaginar um impacto disso a longo prazo no Charlie. Foi gigantesco. Ele cresceu uma criança ansiosa, insegura nos relacionamentos, sempre com a sensação de que precisava se esforçar demais para ser amado. Mas o que é poderoso na história e que resume a esperança do livro é a parte da reparação. Ah, bom. Anos depois, China, consciente dessa ruptura, está ativamente consertando as coisas. Ela marca um tempo de qualidade só com ele, fazem aulas de artes juntos, ela se dedica a reconstruir aquela ponte. Então, nunca é tarde demais. Nunca, e essa é a mensagem final. Não são tanto as rupturas que contam, mas a maneira como são reparadas. A boa notícia é que a gente pode se reformular através dos nossos relacionamentos em qualquer momento da vida. A relação não é uma foto estática, é um filme. Então, se a gente for amarrar tudo o que a gente conversou, a grande mensagem parece ser: encare a paternidade como um relacionamento, não um projeto. Abandone a busca pela perfeição, abrace a bagunça real dos seus próprios sentimentos e, acima de tudo, peça e aceite ajuda. A questão não é evitar o erro, mas estar disposto a reparar. A relação é esse processo constante e dinâmico de se desalinhar e se realinhar com o outro. É uma dança. Para a gente fechar, eu queria deixar um convite que o livro faz.
um exercício de empatia radical. Como seria experimentar o mundo sendo apenas corpo e sentimento, sem palavras para nomear, sem a noção de passado ou de futuro, apenas o agora, a sensação do momento. Tentar se colocar nessa perspectiva, nem que seja por um instante, pode mudar fundamentalmente o jeito como a gente responde às necessidades de uma criança. E, quem sabe, até as nossas próprias necessidades mais profundas que a gente esqueceu de ouvir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos. Seu apoio é muito importante.